Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você nesta terça-feira pela manhã para falar de Vasco. Sempre que é para falar de Vasco, é algo que me motiva. Mesmo o torcedor vascaíno vivendo tempos difíceis, porque tanto tempo sem futebol, pela incompetência de não conseguir aí passar pela equipe do Nova Iguaçu. Pois bem, torcedor, hoje eu quero trazer um debate aqui em relação ao novo diretor executivo do Vasco, que ainda nós não temos um nome definido. Ontem, o canal Atenção Vascaínos, apuração aí do Joel Silva e do Emerson Rocha, trouxeram a possibilidade do Lucas Andrino, que é o executivo do São Bernardo, né? E teve proposta do Goiás, acabou não aceitando. Aliás, o Goiás ontem que acabou demitindo aí o técnico Zé Ricardo e também o seu executivo de futebol, o Agnello. E dentro dessa possibilidade, você começa a perceber que o Vasco não tem um norte aí para a escolha do seu executivo. E olha, torcedor, o que me deixa assim mais triste é tentar entender qual é o modelo, o que essa SAF do Vasco quer com esse diretor executivo, e me parece que a cada contratação deixa claro que não existe algo pré-definido. Eu vou dar um exemplo para você, torcedor, do que é um projeto esportivo, pelo menos na minha visão. Eu sempre deixo claro aqui para vocês que o que eu trago aqui é uma questão do meu ponto de vista, que nunca será a verdade absoluta. E sim o início de um debate que vocês podem concordar ou não e colocar o seu comentário aí embaixo, que eu fico interagindo com vocês a todo momento nas nossas lives. Pois bem, torcedor, quando lá atrás o presidente do Vasco, o Jorge Salgado, anunciou o Alexandre Pássaro para ser aí o executivo de futebol do Vasco, nas primeiras coletivas do Alexandre Pássaro, ficou claro o que ele queria para o departamento de futebol do Vasco. Lembrando que o Alexandre Pássaro acabou sendo contratado para uma função dentro do clube. Ele, num primeiro momento, exerceria algo mais administrativo e alguns nomes foram sondados para ser o executivo mesmo, aquele que teria o trato com o mercado da bola. A gente lembra que o Falcão foi sondado, até mesmo antes do Alexandre Pássaro, o Rodrigo Caetano ficou esperando esse convite aí do Jorge Salgado, todo mundo sabe dessa história. O Rodrigo também chegou a ser contactado, ou até mesmo o Fernando Praz, em algum momento, teve essa possibilidade, o Luizinho Quintanilha, enfim. Mas o Alexandre Pássaro, que foi contratado para ser, num primeiro momento, uma parte mais administrativa, acabou ficando com a vaga e tomando conta das decisões do Vasco. E quando o Alexandre Pássaro trouxe os jogadores aí para o Vasco, eu lembro que me chamou muita atenção que ele tinha um levantamento absurdo de cada atleta. Eu até brincava nas minhas rodas aqui, de amigos e grupos de WhatsApp, que o Alexandre Pássaro sabia até para que lado o jogador que ele contratava penteava o cabelo. Porque eu lembro que ele na apresentação ele dizia, por exemplo, o Hernando cortou 36 bolas com a cabeça no primeiro pau, 28 bolas com a cabeça no segundo pau, fez 10 interceptações com o lado de dentro do pé, fez 30 interceptações com o lado de fora do pé, e todos os jogadores que foram contactados pelo Alexandre Pássaro tinham um perfil de jogadores que subiam as suas equipes, jogadores com perfil da Série B, jogadores que conheciam essa competição, jogadores que tinham êxito na Série B. Então, deu certo? Não deu certo, Alexandre Pássaro. Só que existia uma coerência nas contratações do Alexandre Pássaro. A gente notava, por exemplo, o Morato, lembra que veio do Red Bull Bragantino, que era da segunda divisão, acabou sendo o 10 do Vasco, jogou muito pouco com a camisa do Vasco.
Talvez fez um gol importante naquela partida contra o Flamengo, que acabou quebrando o tabu aí de invencibilidade que o rival tinha em cima do Vasco. Só que nós tínhamos um norte e uma ideia. E mesmo assim, esse norte, aí eu não sei se pela execução do Alexandre Pássaro ou se pela pouca qualidade comprovada do Jorge Salgado quanto à gestão esportiva do nosso clube, que todo mundo já sabe o que eu acho do Jorge Salgado como presidente do Vasco, uma tragédia completa, que acabou culminando aí com 2 anos na segunda divisão, dificuldade de subir para a primeira, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Aí chega a SAF e efetiva e traz um cara igual o Paulo Brax. O Paulo Brax que tinha experiência no América Mineiro, que fez um bom trabalho. O Paulo Brax que fez a base de um internacional que acabou chegando longe na Libertadores da América e que vem para o Vasco e faz uma primeira janela que eu critiquei muito o trabalho do Paulo Brax. Só que o tempo mostra que o trabalho dele não foi essa tragédia toda. E eu não estou aqui dizendo que o Paulo Brax não deveria ter saído do Vasco, que o Paulo Brax fez um trabalho espetacular. Não. Apenas deixando claro que o tempo foi provando que algumas sementes plantadas pelo Paulo Brax lá na primeira janela são úteis na equipe do Vasco até o dia de hoje. Mas eu continuo com a ideia que o Vasco deveria demitir o Paulo Brax. Aí o Vasco vai, monta uma espinha dorsal, uma equipe que foi a 7ª colocada no retorno do ano passado, com boas exibições, jogando sempre na pressão. Só que esse projeto esportivo começa com jogadores com uma certa idade, com poder de revenda, e no meio de ano, quando bate o desespero, no meio do ano, vai tudo por água abaixo. Aí pode contratar jogador de 35 anos, 40, 45, 50, idosos, pode contratar tudo, porque aquela ideia de jogadores que possam ter um valor de mercado futuro, a partir da hora que a água literalmente bateu na bunda, mudou-se a ideia. O treinador, que era o Barbieri, acostumado a trabalhar no projeto SAF, que vem do Red Bull Bragantino, que revela jogadores, que tem um jogo de posição, que é um jogo que acaba potencializando vários jogadores, é substituído pelo Ramon Dias, que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho do Barbieri. Enfim, ali bateu o desespero completo. Pois bem, torcedor, termina o Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco tem um caminho trilhado, tem uma estrada pavimentada que precisava de reforços, óbvio. Agora, reforços pontuais, se não perdessem algumas peças, como foi o caso das contusões de Paulinho e Jair, e as vendas de Marlon Gomes e de Peck. O Vasco, com esse elenco e mais uns reforços pontuais, estaria ótimo. Sai o Paulo Brax e é anunciado dias depois Alexandre Matos. Cara, não existe um torcedor do Vasco na face da terra que não imaginou que o 2024 seria o ano da redenção do Vasco. Porque para pensar, tu contrata um gigante do mercado das contratações. Você tem dinheiro em caixa para contratar. Você tem uma equipe que já deu uma resposta nesse elenco. O que todo mundo imaginou? Olha, esse Vasco vai entrar o 2024 com o pé na porta. Sendo que o executivo do clube, que cuidava das finanças do clube, dá entrevista dizendo que o Vasco vai ao mercado contratar os jogadores do tamanho do Vasco para buscar o protagonismo. Pronto. Era tudo que você está me assistindo aí, o que todo mundo queria ouvir. A equação estava pronta. Dinheiro em caixa, a empresa, através do CEO, se pronunciando que o Vasco iria forte no mercado e uma equipe que já estava mais ou menos pronta. Não tinha o que dar errado. Pois bem, torcedor, 100 dias após tudo isso, é um castelo de areia. Hoje já não temos mais segurança de absolutamente nada. O cara que cuidava das finanças do clube virou o CEO da SAF e hoje é o responsável por trazer o executivo de futebol. Eu queria entender com quem, com todo o respeito do mundo ao Lúcio, ele pode entender muito de bola, muito, ele pode, mas eu queria saber com quem que ele tem o diálogo para dizer assim, não, a gente pode ir em cima de tal, a gente pode ir em cima de tal. Aí surge esse nome
do Lucas Andrino. Claro que não está fechado ainda, claro que... Agora, se não deu certo, com dinheiro em caixa, com o Alexandre Matos e com uma equipe que já tinha uma estrada pavimentada, no que o torcedor do Vasco vai se apegar? Num diretor de futebol que provavelmente vai ser um executivo que pouca gente conhece, num dinheiro que já foi colocado em cima da mesa com contratações que até agora não deram uma resposta positiva, e com uma equipe que se enfraqueceu. Uma equipe que não tem mais Jair, uma equipe que não tem mais Paulinho, uma equipe que não tem mais Peck e uma equipe que não tem Marlon Gomes. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, é ou não é para o Jean Faísca ficar mal-humorado, para você que está me vendo aí ficar mal-humorado, os grupos de WhatsApp pegando fogo? Cara, eu não consigo ter uma palavra de paz para o torcedor vascaíno. Não consigo. E olha, eu sou o cara mais otimista da face da terra em se tratando de Vasco. Talvez eu fui um dos únicos que na virada contra o Palmeiras, no intervalo, eu achava que iria dar. Muito mais pelo coração, porque a razão já tinha ido embora há um bom tempo. Então assim, eu sempre acho que vai dar. Sempre. Só que eu quero argumentos, eu quero me apegar a alguma coisa. E a administração da SAF não deixa eu me apegar a nada. Eu não consigo mais ter o mínimo de norte para achar, não, vai dar certo por causa disso aqui. E o que está ficando claro, que eu penso e o que você pensa, para encerrar esse papo, por que de um nome desconhecido? Para esse nome desconhecido, não bater de frente, não questionar, e deixar os seus superiores trabalhar da maneira que bem entender. Ah, torcedor vascaíno, como está difícil esses dias. Enfim, é aguardar. Aguardar por esse nome, aguardar por um projeto esportivo. E eu aguardo e muito a coletiva do Pedrinho na quarta-feira. Já falei aqui no Acorda do domingo e vou falar no Acorda de terça também. Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho, venha firme na quarta-feira. Venha com boas notícias. Venha se posicionando, Pedrinho. Porque se tem alguém que o torcedor vascaíno ainda tem o mínimo de confiança, é em você. Se você baixar a guarda, Pedrinho, realmente eu não sei mais no que o torcedor vascaíno pode se apegar. Torcedor, gostou dessa resenha? Deixa o like. Certeza que todo mundo que está me vendo aí do outro lado tem um grupo de WhatsApp, tem um grupo da resenha. Compartilha, por favor, que fortalece o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Eu volto amanhã à noite no News. Eu, o Flávio e o Joel. E olha, aí eu vou ter certeza de que Vasco a gente vai ter daqui para frente. Já terá a coletiva do Pedrinho se desenrolado e eu vou poder dizer para você, torcedor, se a gente pode continuar otimista ou se o pessimismo vai pegar legal. Tamo junto, um abraço e até amanhã à noite no News. Fui!